Após isso, o autor também trabalha a ideia entre profissão e cidadania. Profissão e cidadania. Então, uma vez que estamos exercendo, por exemplo, o professor dentro da organização, uma vez que ele exerce esse papel, ele é um profissional ali dentro. É dever dele exercer o seu papel ali dentro. Mas nós também temos que pensar nessa ideia da cidadania, não é? Então, a profissão, primeiro falando da questão da profissão, a profissão requer uma atitude crítica. Requer uma atitude crítica. O que é essa atitude crítica? É questionar o próprio papel. Então, vamos pensar primeiro na profissão aqui, ó, no lado da profissão. Requer atitude crítica. Todos nós temos que ter essa atitude crítica, que é refletir ou repensar o nosso papel. O que eu estou fazendo, né? Qual é a minha função? Como eu tenho realizado o meu papel? Então, tá aqui. Isso é uma atitude crítica extremamente importante. Todo profissional tem que ter essa atitude crítica. Então, a Terezinha Rios diz: ao profissional não cabe simplesmente acumular competências, demandas, né? Tem profissional que acumula uma série de funções, mas ele não repensa aquilo que ele está fazendo. Às vezes ele está cheio de funções, cheio de papéis, cheio de demandas, mas fazendo tudo mal feito, de forma errada, de forma equivocada, muitas vezes fazendo sem desejo de que a coisa dê certo, não é? Então, nós não devemos acumular competências. Vejam lá. Observação aqui, ó. Então, não acumular competências, demandas de trabalho. Então, não acumular competências e demandas de trabalho. Não é isso que precisamos. O que nós precisamos? Vou colocar aqui, ó, sim, articular as dimensões da competência. Vocês se lembram quais eram as dimensões da competência? As dimensões eram técnica, política, estética e ética. Então tá aqui, nós precisamos articular as dimensões da competência. Não pensar em quantidade, mas em qualidade do trabalho, né? O que é ser competente? É agir de forma a considerar as dimensões técnica, política, estética e ética, conforme nós vimos na aula anterior. Isso quer dizer o quê? Não se trata de ter inúmeras competências. Agora, um ponto importante: competência é algo que vai sendo construído dia a dia. A competência é algo que vai sendo construído dia a dia. Eu não posso querer determinar um modelo rígido de competência, ok? Vou colocar até aqui como algo importante, ó. Não há um modelo rígido de competência. Cada sujeito vai construindo diariamente essa competência. Então não há um modelo rígido de competência, ok? Não há um modelo.
Dentro de uma instituição como a escola, para que o indivíduo possa agir com competência, ele precisa basicamente de 3 coisas. Nós precisamos que a escola dê condições para que isso aconteça. A gente precisa que exista a formação continuada desse profissional para que ele vá ampliando a sua competência cada vez mais, sempre articulando aquelas dimensões. E a gente precisa principalmente que as ações competentes, o agir profissional seja fundamentado pela ética. 3 pontos importantes, que a escola dê condições, isso envolve gestão democrática, tudo isso, estrutura, bons salários dignos, por exemplo, não é? A gente precisa de formação continuada para o profissional, para o professor, e a gente precisa que as suas ações, as ações profissionais sejam fundamentadas pela ética. Tá? Por exemplo, aquele discurso que eu comentei na aula anterior, que o professor fala, vocês não querem estudar? Não tem problema, então vamos ficar aqui sem fazer nada, o meu está caindo no final do mês, esse discurso está fora, não tem nada de ético nesse discurso, tudo bem? E nesse caso, pessoal, com base nisso, a Terezinha Rios vai nos proporcionar uma reflexão muito legal, que ela diz assim, para nós resolvermos, porque eu disse assim, fundamentar as ações profissionais na ética, e por que não na moral? Por que nós recorremos à ética e não à moral? Essa é uma pergunta interessante para se colocar aí. Por que recorrer à ética e não à moral? Justamente por isso aqui, ó, vejam aqui comigo, ó, justamente por isso aqui, ó. As ações morais têm sua origem nos costumes de cada sociedade. Esses costumes são fundados em valores. O que é costumeiro é frequentemente confundido com o que é bom. Isso acontece muitas vezes nas organizações. Recorre-se a determinadas formas de comportamento já consagradas, sem perguntar por sua consistência ou coerência. São costumeiros os atrasos para as reuniões, o favorecimento aos que obedecem sem criar problemas. Tá? É tudo costumeiro, mas isso não quer dizer que seja bom. Então nós precisamos recorrer à ética. Por quê? Porque a ética vai contribuir para que esses equívocos sejam evitados. Vejam, gente, a moral tem um caráter normativo. É assim que a Terezinha Rios vê. A moral tem um caráter normativo. Isso aqui é costumeiro aqui, né? Faz parte da nossa comunidade aqui, ó. Tem um caráter normativo. Até de certa forma é algo imposto à população, né? Quando você vai contra aquilo que é costumeiro, é o chato, é aquela pessoa implicante, é a pessoa que não quer que as coisas deem certo, né? Certo, entre aspas. Já a ética não. A ética não tem um caráter normativo. A ética tem um caráter reflexivo. Então a gente precisa, às vezes nós fazemos coisas a vida toda, tomamos ações, medidas a vida toda, sem refletir sobre a conveniência dessa ação. Vejam, por exemplo, o caso da participação dos pais na educação. Muita gente fala, mas os pais não participam, os pais não têm esse interesse. Não adianta, querer chamar os pais na escola não dá certo, não faz parte dos costumes aqui, né? Então, parece que institui-se uma moral da não participação. Então a ética traz a reflexão, né? Por quê? Vamos refletir sobre isso. Então a ética ela vai fazer um julgamento crítico sobre as ações morais a partir de princípios. Deixa eu voltar aqui para vocês. A ética, obviamente, vai fazer um julgamento crítico. Ela vai tentar buscar o que é correto, qual é a melhor situação. A gente precisa refletir para achar isso. Não basta simplesmente impor, não é? Ou seja, a ética recorre a princípios. Quando ela julga a moral, ou busca fazer uma reflexão sobre a moral, a ética busca princípios. E no caso da Terezinha Rios, nos fala de 3 princípios que são fundamentais nas relações, que é o respeito,
a solidariedade e a justiça. Respeito, solidariedade e justiça, né? Por exemplo, no caso que foi dado ali, os atrasos para as reuniões, são costumeiros, é assim mesmo, faz parte aqui dos costumes, é normal isso, né? Não, peraí, mas eu tenho que analisar, será que esses atrasos não representam uma falta de respeito, por exemplo? Seria um exemplo. Então, o que é o respeito, né? O respeito, ele só ocorre quando eu confirmo a existência do outro. Eu preciso reconhecer a existência do outro. A outra pessoa existe, a outra pessoa tem ali direitos, a outra pessoa ela participa das relações. Então, quando eu reconheço a presença do outro, eu respeito essa pessoa. Porque muitas vezes nós tomamos atitudes sem considerar a existência de uma outra pessoa, passando por cima do outro, sem considerar a sua existência, não dialogando com o outro, evitando o diálogo, evitando ouvir o que o outro tem a dizer, evitando a cultura do outro, evitando os interesses, os desejos, o ponto de vista do outro. Então isso é a falta de respeito, é não considerar a outra pessoa. A Terezinha Rios traz para discussão a palavra alteridade, ou seja, considerar aquilo que o outro tem a dizer, o ponto de vista da outra pessoa para respeitá-la. Se de um lado eu tenho a alteridade, que é considerar o ponto de vista do outro, por outro lado nós temos a alienação. A alienação que leva à não consideração do outro. É a alienação, ela não trabalha a alienação na perspectiva do Karl Marx, da alienação do ponto de vista econômico, não é esse. É a alienação no sentido de não considerar o outro. Então, quando eu não considero o outro, não existe diálogo. Quando eu não considero o outro, não existe respeito. Quando eu não considero o outro, não existe reconhecimento da diversidade existente. Não existem relações. Então, a alienação é um perigo dentro das instituições, dentro das organizações. A alteridade, sim, é que deve prevalecer. Já a solidariedade acaba sendo meio que uma consequência disso. Ou seja, solidariedade, sentir-se junto ao outro. Nós vivemos juntos na relação, então nós partilhamos valores, nós partilhamos cultura, nós partilhamos sentimentos, nós partilhamos ações. Isso é ser solidário, é ter o outro junto de mim, entender, sentir o outro junto a mim nas ações, nas relações, né? E justiça. Vejam, a justiça, ela quer dizer o seguinte: nós somos diferentes, mas somos ao mesmo tempo iguais. Somos diferentes por quê? Porque cada um tem sua religião, cada um tem sua cultura, sua crença, sua condição de vida, seus hábitos, cada pessoa é de um jeito. Mas todos somos sujeitos de direito na sociedade em que nós vivemos, tá? Todos somos sujeitos de direitos. E aí, a Terezinha Rios vai, depois de trabalhar essa ideia, fazer essa reflexão no que diz respeito à profissão, ela vai fazer uma reflexão também no que diz respeito à cidadania. E o que é então a cidadania? A cidadania ocorre quando nós podemos viver em sociedade exercendo direitos e, obviamente, deveres também, né? Então, a cidadania está relacionada à consciência de pertencimento a uma sociedade. Pertencimento. Uma sociedade que é caracterizada de aspecto político. Lembra da polis, das cidades gregas? Polis. Então, viver o político é participar. Então, eu tenho consciência de pertencimento a uma sociedade, a uma comunidade, mas eu também, enquanto cidadão, participo dessa comunidade, da vida social, da vida comunitária.
Então, nós temos que entender participação. E isso aqui só vai dar certo, essa participação, essa ideia de pertencimento só vai funcionar, ela só vai existir se a sociedade na qual eu vivo for organizada democraticamente. Então, isso requer uma sociedade democrática, requer democracia. É o caso do professor aqui dentro, hoje em dia, né? Como que eu vou conseguir agir com competência se dentro da organização não houver a possibilidade de participação democrática, sendo que gestão democrática é um princípio dentro da educação e por isso esse princípio vai condicionar as ações dentro das instituições educacionais. É só um exemplo de toda a discussão que nós poderíamos ter em torno disso. Tudo bem? Bem, então a ideia de participação e de pertencimento só vai ganhar sentido se a organização ou a sociedade forem, no caso, democráticas. Tudo bem? E por fim, gente, a Terezinha Rios traz um subtópico que eu só vou comentar. Ela traz mais um subtítulo, que é: a gente não quer só dinheiro. Provavelmente, provavelmente citando lá a canção Comida, né, dos Titãs, que fala: a gente não quer só comida, e também fala: a gente não quer só dinheiro. Então ela traz isso como um subtítulo aí, e depois vem ética no trabalho para além dos códigos. E o que é isso? Ética no trabalho para além dos códigos. Código. Muitas empresas e organizações criam códigos éticos, ou seja, normas de conduta. Para a Terezinha Rios, essas normas de conduta, elas são, na verdade, esses códigos éticos são, na verdade, códigos morais. Por quê? Porque a moral tem característica normativa, a ética tem característica reflexiva. Muitas vezes, o que nós vamos ver dentro de uma instituição? Um código de regras de ações, que se diz ético, mas que não garante a democracia no ambiente, não garante o bem comum, não garante a possibilidade de reflexão, não garante o pensar filosófico e, consequentemente, não estabelece uma situação adequada dentro da qual a gente possa verificar a ética e a competência. Então, lá na escola, na empresa, na instituição social em geral, na organização, não adianta eu ter um código de ética, se esse código de ética serve como, na verdade, um código moral que implanta costumes, mas não permite a reflexão, não permite o diálogo, não permite a busca por soluções a partir da atitude crítica. Tudo bem? Ok, pessoal, vimos então mais uma parte, a parte 4, e agora a gente vai para a última parte, o último capítulo dessa obra maravilhosa que eu gosto muito. Tá? A gente vai para o capítulo 5 para darmos então um finish nesse conteúdo, ok? Até a próxima aula, gente.